A paz, hoje estamos novamente aqui no estudo bíblico e estamos a dar continuidade ao Evangelho segundo João, capítulo 14, e hoje vamos começar desde o 22. Para quem não esteve na última semana, nós terminamos com este versículo que é muito bom, que diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me Mm. manifestarei a ele. Eh, Muito bem, vamos começar. O versículo 22 vai ser a irmã Rebeca, o 23 a irmã Paula, o 24 Elda, e eu vou ver o 25 se houver tempo. Já sabemos que são duas rondas, na primeira é só para ler e na segunda é perguntas e comentários. Podemos começar, 22. Dícele Judas, no o Iscariotes, Señor, ¿de dónde ven que te has de manifestar a nos e no ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Amén. ¿Verdad? Quien no me ama no guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Até dá vontade de ler mais, mas faremos uma segunda ronda, um segundo bloco depois. Versículo 22. Sí. Ok. Dícele Judas, no o Iscariotes, Señor, ¿de dónde ven que te has de manifestar a nos y no a un mundo? Aquí todavía, después de 3 años que sus discípulos escucharon de su boca bendita de nuestro Señor Jesucristo toda la palabra de Dios, todas sus predicaciones, que enseñaba, que predicaba, que los mandó de dos en dos, que vivieron todos prodigios, maravillas, señales, milagros, sanidades, que se cumplió en él toda la ley, los profetas, mayores, menores, los salmos, todo lo que profetizó también Moisés. Bueno, después de eso le pregunta a Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te vas a manifestar? Dice, a nosotros y no al mundo. O sea, que todavía no tenían entendimiento. El Señor Jesucristo es la luz del mundo, y ya lo vimos en Juan 8, y cómo se cumple Isaías, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que traducido es, que su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, ¿cómo le vuelve a preguntar? ¿Cómo es que te manifestarás al mundo? Ya se había manifestado, y entonces ya los empieza a preparar, y ya vimos en los versículos anteriores, ahorita están tristes porque ya les dije que me voy a ir, pero es necesario, conviene que me vaya, porque no dejaré huérfanos, vendrá otro consolador. O sea, él mismo en su persona ya los consolaba. Palabras de edificación, palabras de salvación, palabras de vida eterna, palabras de consuelo, milagros, prodigios, maravillas. ¿Cuántas veces consoló? No nada más con la palabra de predicar, evangelizar, enseñar su doctrina pura, su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, sino con los mismos milagros y hechos. Y todavía le preguntan, ¿cómo te vas a manifestar? Dios mío. Y él lo dijo bien claramente cuando llama a los discípulos, dejan todo, les siguen, llamó a 12, dice que los estableció y les dio instrucciones y les dio enseñanzas, y dice, y les dio autoridad sobre los demonios
Si hay poder en Cristo y es en su nombre, que es sobre todo nombre, aleluya. Y todavía pregunta, ¿cómo te vas a manifestar? Y les dijo, id primero a las ovejas perdidas de Israel, del pueblo de Israel, o sea, a las 12 tribus primero, y como dice en Hechos 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos primero, Jerusalén, o sea, la ciudad de Dios, el monte de Sión, el templo santo de Dios, primero lo que el pueblo, especial tesoro de Dios, primero mi casa, mi hogar, mi familia, y luego todos los que me rodean, los vecinos, compañeros de escuela, compañeros del trabajo, parientes familiares, cercanos, lejanos, y aún los de la iglesia. Hay gente que es tibia o hay gente que es reciente, que apenas se bautizó, que apenas se doctrinó. Entonces, pero dijo el Señor Jesucristo, primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y hace 532 años se descubre América. Y ya había civilizaciones anteriores, ya había razas, tribus, ya había pirámides en México, hay mucho de antropología y de arqueología. Entonces, no nada más los españoles, los portugueses, los ingleses, los franceses, sino ya por el estrecho de Bering ya habían llegado. Entonces, primero era Jerusalén, Israel, la tierra prometida, el pueblo de Dios, la tierra de Dios, pero todo el mundo y la tierra, el universo es de Dios. Y todavía le pregunta, ¿cómo es que te vas a manifestar? Ya lo habían visto. Juan, en el Evangelio que estamos estudiando, gloria a Dios, Juan, 3 cartas de Juan que ya vimos, Apocalipsis. ¿Qué dijo Juan? Todo lo que vimos, lo que escuchamos y lo que hablamos y palpamos tocante al verbo de vida. Y todavía el Judas, el Iscariote le dice, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar? Entonces, bueno, hasta ahí. Bueno, aquí se responde con el versículo 23, no sé por qué. eh, Esta pregunta compréndese que Judas no tenía percibido todo porque aquí dice, me manifestaré a él. Y esa palabra está muy ligada a palabra epifanía, o sea, como, como una visión, ¿no? Como una aparición. Só que ya no 22 se ve que Judas no tenía percibido a qué se refería el Señor Jesús en específico y por eso no 23 el Señor Jesús va a especificar. Entonces ya podemos ir para el 23. Estão a ouvir? Sí, sí, Estão a ouvir? sí, É o meu telemóvel ainda por cima agora. Tá. Ai, ai. É que eu fiquei sem internet. Eu não estou a ver a folha. Ok, já estou. Assim, aqui estão 23, ainda estão, porque a minha internet está um bocadinho com dificuldade. Jesus respondeu e disse-lhe, isso aqui sí, sí dijo que se estaba deteniendo, ¿no? El internet. Sí, sí, vamos a esperar. Sí, sí, está bien, todo bien. fiquei sem internet. Sí, 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 todo bien. Estou? reparamos. Peço desculpa. Está muito vento, está muito mau tempo, agora estou mesmo a ouvir a cair bastante chuva aqui fora. E realmente deve ser por causa disso que a minha internet está um bocado mal. Mas pronto, aquilo que eu estava a dizer é que aqui é a resposta à pergunta, né, que Judas não Iscariote faz a Jesus, e é aquilo que eu entendo aqui deste versículo, a resposta que Jesus dá é que se alguém o ama, guardará a palavra,
e o Pai o amará e viramos para ele e faremos nele morada. Penso que aqui ele está a falar do Espírito Santo, não é? Porque eles são três em um, não é? E, e pronto, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Realmente assim, Jesus ele fala sempre, né, não para o mundo, mas para aqueles que são seus, que o amam, e ele mais para a frente vai continuar a falar nisso, porque quem guardar a palavra dele, e é isso, né, que a gente está a fazer aqui, a ler a palavra do Senhor, porque realmente o Espírito Santo nos preenche e Deus, eles possam fazer morada em nós. E é essa promessa, né, que Jesus aqui dá à resposta de Judas. É isso que eu entendo. Mas ele continua mais para a frente, não é? Depois no 24 a resposta ainda não acabou aqui no 23. Sim, sim. Eu vou desligar o vídeo da minha câmera para que a ligação seja mais ligeira e se os outros também fazem para que a Ah, ligação seja um bocadinho mais ligeira. Ah, tá bem. Sim? Pronto. Muito bem. Então aqui o que está a dizer aqui o Senhor Jesus é uma maneira simples do que falou aqui em cima. Claro que aqui o de cima era uma conversa, não é? Mais prolongada. E o Senhor Jesus simplificou e até esclareceu que maneira de manifestar-se, porque de facto, e quando o Senhor Jesus veio ao mundo, quando nasceu, como humano, como bebê, e isso é uma maneira de manifestar-se também. Quando temos uma visão de Deus como João, que teve a visão do Apocalipse. Bom, João teve várias visões, tanto que foi transportado como sonhos, como acordado, teve alguma visão e revelação. Ou seja, são coisas mais complexas, mas várias dessas coisas são consideradas também manifestações, ou também chamam de epifanias, não é? Como Paulo que o Senhor Jesus apareceu a Paulo, não? Isso também é uma manifestação. Então, por isso, os Judas dizem, mas como é que vai vir a nós e não ao mundo? Porque Judas, irmão do Senhor Jesus, que aquele que está a perguntar aqui, ele já sabia, não é? Porque se Judas também foi filho de Maria, assim como também tem um Tiago que é filho de Maria, e houve mais irmãos do Senhor Jesus na carne. Ele é testemunha da manifestação do Senhor Jesus ao mundo. E ele viu, não é, durante a vida como o Senhor Jesus, o mundo viu ele também, não é? Os que estavam na época quando o Senhor Jesus veio ao mundo. Por isso ele disse, então, como é que vais aparecer a uns e não a todos, né? E já o Senhor Jesus disse, não, não, aqui não estou a falar de um nascimento como aquele que já houve, não é? Ou de uma manifestação como esta que estou a ter convosco. Estou a falar, como diz a irmã Paula, não é? Que se alguém me ama, e fala aqui com o amor ágape, não é? Até eu procurei aqui antes. Bom, aqui está conjugado, mas é a palavra ágape aqui. Está agapá, não é? Se alguém me ama com este amor divino, meu Pai também, bom, guardará minha palavra e meu Pai também o amará com amor divino. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, como dice a irmã Paula, o Espírito Santo mora em nós, não é? E também é o Pai e o Senhor Jesus, porque os três são um. eh, e ao mesmo tempo, já sabemos que eh, quando nós recebemos ao Senhor Jesus, Deus coloca no nosso coração amor ágape. E sabemos que o Senhor Jesus, que Deus, é amor ágape, porque lá está escrito, Deus é amor, mas quando fala Deus é amor, se refere ao amor ágape. Então também
Deus coloca em nós desse amor divino e mora em nós para que nós também amemos aos outros de uma maneira melhor, não é? Superior, como Ele nos ama. Muito bem, vamos para o 24. Eu só queria fazer uma pergunta ao Ivan, porque o Ivan disse que o Judas que está a fazer pergunta a Jesus não é o Iscariote, não é? Não é? O Ivan disse que era irmão de Jesus, não é? Filho de Maria e de José. Mas também existe um outro Judas, um dos 11, dos 12, o Judas Tadeu. Não há possibilidade de poder ser esse? Ah, vamos ver se especifica. Boa pergunta, porque às vezes aparece mesmo, Porque eles né? são dois Judas, não é? Os dois Tiagos. Porque há o Judas Iscariote, e aqui a gente sabe que não é esse, mas pode ser, penso eu, não é? Porque como também há o Judas Tadeu, poderá ser esse. Bom, aqui não diz. Aqui somente diz que não é o Iscariotes, mas não diz qual Pois. Judas é. Poderia ser o irmão do Senhor Jesus, mas pelo menos o único que sabemos é que não é o Iscariotes, Hum. isso é verdade. E convém, não é? Porque sempre terá alguém que se não estivesse isto aqui escrito, este parênteses, alguém diria, não, que aqui era o Judas Iscariotes que falou, mas ainda bem que está isto aqui escrito para evitar mais confusões, né? Muito bem. Vamos para o 24, que é ela. Então, agora diz que os que no aman al Señor no van a guardar sus palabras, porque cuando no amas a alguien, no te interesa agradar a ella o, o ayudar o hacer a su voluntad en nada, ¿no? Y, y con Dios, con el Señor Jesús Cristo, o Pai, Ele este vai ensinar e, e mesmo que houver uma palavra que foi do Pai, ah, o Jesus foi um mensageiro, mas que não queria ouvir, ou ouvia, mas não queria fazer, pronto, então não ama ele e pelo tanto não tem amor pelo Pai também. E também, isto que ela não só é dirigido para o mundo, sino também para, bom, não só para os não crentes, sino, agora sim, isto é para todo o mundo, também para os crentes. Porque temos, muitas vezes, para nós, não é fácil querer agradar ao Senhor Jesus antes que agradar-nos a nós mesmos ou a outras pessoas, não é? Às vezes perdemos ou temos essa impressão que perdemos algo em consequência de agradar a Jesus. Isso pode ser no curto prazo, porque nosso galardão, nosso prêmio não é aqui na terra. Às vezes Deus nos abençoa aqui na terra e acontece muito, mas temos que ter em mente, mesmo que temos às vezes o sentimento que perdemos algo para agradar ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus já disse, não é? Que não é capaz de perder o trabalho, ou perder eh, a casa, as posições, perder familiares, ou até perder a vida por amor de mim, não é digno de mim. Que quer dizer que nós, se for necessário, temos que amar ao Senhor Jesus, por isso diz aqui o amor ágape, não é? Amar de maneira completa. ¿Y cuál es esa manera? Alguien preguntaría, ¿cómo es o amor ágape? Por eso es que el Espíritu Santo inspiró a Paulo para escribir sobre o amor ágape, que está en Primera de Corintios 13. Quien quiser ler, puede leer. Y ese capítulo es muy famoso y debe se considerar siempre que está a falar do amor ágape, porque até está escrito, ¿no? Y entonces, si nos llamamos al Señor Jesús de esa manera, lá diz tudo o que faz o amor ágape, que é muito sobrenatural, não é? É muito incrível. Então, se nós amamos ao Senhor Jesus dessa maneira, sim, devemos estar dispostos a te dar a vida.
não são, mas há quem, digamos, de certa maneira pensa que está disposto a dar a vida pelo Senhor Jesus, mas nos detalhes mínimos, como costumes, maneiras de falar, de comportar-se, de agir, aí não quer ceder, né? Aí não quer mudar por amor ao Senhor Jesus, aí quer se manter de qualquer maneira, e aí já há uma contradição. Nós temos que ser capazes de dar tudo pelo Senhor Jesus no mínimo, no pequenino, no mais insignificante e no maior que dar a vida. Por isso, naquela passagem, o Senhor Jesus fala de diversas circunstâncias e coisas e tudo que podemos dar pelo Senhor Jesus, né? E não começa logo pela vida, começa de do menor e começa a ficar mais forte até dizer a vida, né? Muito bem, 25. Ah, bom. Finalmente, antes do 25, então. Se nós amamos ao Senhor Jesus, como já dissemos, cumprimos a palavra dele, as minhas palavras, lá diz, não? E até ele esclarece, e estas palavras são do meu Pai que me enviou, não? Então, faz parte é de um dos frutos e sinais de que nós amamos ao Senhor Jesus e que Ele está conosco e que mora conosco. Porque uma pessoa que não cumpre a palavra do Senhor Jesus, que não pratica, que não estuda, que não nada, eh, já começamos a duvidar se realmente é filho de Deus. Mas pronto, nós não podemos ter certeza que o único que sabe é Deus, não é? O único que sabe quem é filho e quem não é Deus. Isso não cabe a nós, não é? Só que para decisões difíceis na vida, convém ter sabedoria y saber observar, ¿no? No confiar cegamente en cualquier un que dice que é enviado de Deus. Porque também até as pessoas podem estar confusas e não ser conscientes se são filhos de Deus ou não. Enfim, 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Vou ler mais um. Mas aquele Consolador está a falar do Espírito Santo. Podemos ver a palavra daqui a pouco. Aqui diz: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esta é a parte assim mais bonita de todas. Porque alguém pode dizer, mas que difícil escudriñar a palavra e saber que é o que Deus quer de mim, não é? E amar ao Senhor Jesus. E que difícil, não é? Mas aqui diz, mas o Espírito Santo, que aqui chama o Senhor Jesus o Consolador, né? Que o Pai enviará em meu nome, que já enviou, porque nós estamos a ler no futuro, né? Nós já estamos no futuro desta sentença, né? Vos ensinará todas as coisas, lá está. Quando nós escudriñamos a palavra, e o Espírito Santo é que nos dá sabedoria, entendimento, nos ensina como aplicar todas as coisas. Lá está. E também vos fará lembrar. Ele que nos ajudará a lembrar-nos na vida diária também de tudo quanto vos tenho dito. Ele que nos ajuda, ¿no? Como já falamos, Paracletos, que aqui está escrito, era tipo parecido a um advogado, porque aqui traduz como advogado, não é? Mas já esclarecimos. Era uma pessoa que ficava junto contigo perante o juiz, perante a prova, o julgamento, y te defendía te defendía para librarte da condenação, do castigo. Y también Paracletos era tipo un treinador, un profesor, eh, que te ayudaba na vida diaria a, exercitarte, a conseguir melhores objetivos, metas maiores, a ser mais excelente,
que olhava para os teus pontos fracos e te ajudava a reforçar esses pontos para não ter debilidades, y que nos ayuda, nos educa, nos corrige, nos aperfeiçoa. Y lá está, aqui está escrito: vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar. E mais coisas, não é? Né? Conforme avancemos no estudo da palavra, lá fala mais coisas do Espírito Santo. Mas já no próprio nome que escolheram em grego, que é Paracletos, Consolador, já isso já nos dá uma dica de que é o Espírito Santo, não é? Uma dica para ser mais fácil ter consciência disso. E na hora de orar, também pedir, não é? Que nos ajude. Vamos fazer a fechar a sessão para ver se entramos de vez. E no caso de não entrarmos, então vamos a esperar e nos vemos em breve. Amém? Sí, sí, está bien. Já voltamos e nós tínhamos ficado no versículo 26. Aqui está. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos fazer outro bloco de versículos. O versículo 27 vai ser a irmã Elda, o 28 a irmã Paula, o 29 a irmã Rebeca, e se houver tempo eu vou terminar o capítulo. Se não houver tempo, podemos começar a próxima semana com o encerramento do capítulo. Então, começamos. 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se temorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ahora, eu volo dice agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acreditéis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tenho em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vámonos daqui. Perguntas e comentários. 27. Agora falar algo importante, que a paz, até agora, né? Quando tem guerra, quando tem algumas das coisas nos países que têm acontecido, todo mundo fala, queremos a paz, queremos o fim da guerra e que tenha paz o mundo e para eles a paz é tipo só não ter uma guerra entre países, mas o Senhor Jesus fala de algo mais importante, uma paz que o mundo não dá, uma paz que é sério, que começa no interior, que dá alegria, que dá gozo, que permite estar sem medo. E o Senhor Jesus estava a oferecer e fala aqui algo importante. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E as pessoas, quando falam de paz, não falam muito com isso, né? Só falam com a guerra. Mas no nosso coração, muitas vezes temos medo, temos temor, estamos com preocupações, estamos com angústias, com ansiedade, e o que o Senhor Jesus quer tirar de nós e dar-nos a plenitude, a alegria, a sua presença. E
E essa é a verdadeira paz, né? Não só não ter guerra, mas sim conseguirmos estar bem com e estar, bom, principalmente, né, aqui, ó, sentir a presença do Senhor Jesus, que é algo muito importante e que o mundo está a precisar muito, que tem muitos países que, que estão com depressão, que estão com ansiedade, que têm que usar medicamentos, drogas, né, para se sentir melhor. E o Senhor Jesus já deu a resposta para isso há 2000 anos, mais de 2000 anos, e ainda continua. Falando aqui desta paz, que em grego se escreve eirene, ou bom eirene, eh, esta paz que fala o Senhor Jesus também é mencionada nas cartas de Paulo, quando Paulo escreve que o Senhor Jesus mandou em imperativo regozijai-vos, e também mandou que por nenhuma coisa estejamos aflitos ou tenhamos angústia ou depressão, ou ansiedade, sino que todas as coisas, e diz como manter essa paz, não é? Que todas as coisas que nos causem angústia, depressão, ansiedade, qualquer tipo de dor, não é? Emocional, e apresentemos em oração e súplica a Deus no nome do Senhor Jesus. E lá diz: e o Espírito Santo vos dará a paz que excede todo o entendimento, porque o Pai cuida do nosso coração, né? E lá está. Essa é essa paz que excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que para o mundo é loucura, que é impossível manter essa paz no meio das circunstâncias e principalmente desta época que agora temos muito isso da depressão, da ansiedade e essas coisas todas. Aqui está a chave, né? Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Lá está. Está a falar de, como tínhamos estudado antes, a palavra taraço, não é? Que, que taraço é algo que em princípio não deveria se mover, algo que é fixo. De repente acontece algo que mexe ele, e agita ele para qualquer direção, não é? E aqui diz que não soframos isso no coração, não é? Nem se atemorize. Ou seja, por um lado, essa agitação, essa turbação, essa angústia, e por outro lado, o medo, atemorize. Lá está, aqui diz que esta paz excede tudo isso, não é? E lá na carta a Paulo, de Paulo, diz que essa paz excede todo o entendimento. Então, já sabemos a maneira, não é, de manter essa paz que o Senhor Jesus nos deixou e nos promete que o Espírito Santo nos dá. Então, nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos dê desta paz. E lá diz como, na carta que escreve Paulo, devemos apresentar a Deus todas estas coisas com súplica dia e noite, não é? E ele promete, o Senhor Jesus promete dar-nos que o Espírito Santo nos dará esta paz. Muito bem. 28. Aqui no 28, Jesus continua, não é? Dizer: visto que eu vos disse, vou e venho para vós. Aqui Jesus está a pedir uma coisa, né, que é muito difícil, é deixar partir quem nós amamos. E ele aqui está a pedir que eles deveriam ficar contentes, não é? Porque ele vai para o Pai, ele vai para, como ele diz, né, para a glória que ele tinha com Deus antes da fundação do mundo. E ele vai partir para o Pai, então eles deveriam, ele diz aqui que eles se deviam exaltar, né? Ficarem muito alegres, porque assim Jesus sabe que eles estão tristes, né? Porque ele conhece o coração de cada um, e ele disse: me amasseis. Quer dizer, aqui
eles também, eles só mesmo quando vem o Espírito Santo, não é que eles vão realmente entender tudo aquilo que Jesus está a dizer, porque eu penso que até aqui eles ainda não tinham compreendido, porque realmente é difícil, pronto, já realmente ficar contente, sabendo que ele ia partir, embora ele diga, vou e venho para vós. E ele vai vir, não é? Ele veio logo de seguida, quando ele diz que não os deixaria órfãos, e a gente sabe que vai vir agora numa segunda vez como rei. Mas Jesus sabia que aqui, não é? Eles ainda estavam muito confusos e estavam tristes com todo este discurso que Jesus lhes estava a dizer. E pronto, é isso que eu entendo, não é? Mas se me amasses, mas eu creio, não é? Que assim, eles ainda não estavam naquele amor mesmo, só mesmo com o Espírito Santo, não é só com o Espírito Santo é que realmente é só esse amor, né, que eles depois vieram a ter por Jesus, só a partir daí eu penso que realmente eles entenderam todas estas coisas. E o É mesmo isso que eu entendo. Depois é que é bonito que ele diz porque o Pai é maior do que eu, não é? Porque realmente tudo o que ele fez, fez através do Pai. E eu penso que a alegria enorme, não é? Quando ele chegou ao Pai, que glória, a gente não pode imaginar. Desculpe, vai a dizer, interrompi. Ah, não, não, termine, já terminou. Muito Já bem. terminei, vá. Ah, ok, ok. Então, aqui também isto acontece conosco, como disse a irmã Paula, aqui fala o Senhor Jesus, olha que palavras duras, não é? Se me amasseis. Se me amasseis, quer dizer, está por em causa, não é? Mas ele tem o direito porque o Senhor Jesus sonda os corações, não é? Então, ah, tem direito de falar assim, porque ele conhecia tudo o que ia acontecer e o que estava escrito já em Isaías, não é? Que, que as ovelhas iam ser espalhadas, não é? E já ia acontecer, faltava muito pouco para acontecer isso, já tipo, eh, menos de um dia, menos de uma noite, já talvez um par de horas, alguns minutos, já ia acontecer em qualquer momento, porque a escritura já anunciou de antes, muito antes, não? Séculos antes. E, e é verdade o que disse aqui a irmã Paula, não é? Ou seja, eles amavam o Senhor Jesus, mas iam ser aperfeiçoados quando chegasse o Espírito Santo, e em específico, como escreve Paulo, e quando recebêssemos o bautismo pelo Espírito Santo, porque eles já eram batizados. Eh, Alguns por João Batista, outros pelo próprio Senhor Jesus. Claro que a Bíblia não especifica, e ainda bem que não especifica, porque até Paulo mencionava que no futuro a igreja primitiva iam concorrer por saber quem era batizado de quem, não é? Então, ainda bem que não está escrito quem foi batizado pelo Senhor Jesus e quem por João. Mas o importante é que ia haver um segundo batismo que escreve, tanto os evangelhos falam disso, e Paulo escreve, e também Lucas escreve também, posteriormente, quando acontece o batismo do Espírito Santo. E não só o batismo do Espírito Santo, sino que iam ser ainda mais aperfeiçoados pelo próprio Espírito Santo, também é o Senhor Jesus, porque são o mesmo, não é? São Deus. Mas enfim, e o mesmo acontece conosco, que se nós não temos esta relação com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, se nós não escudrinhamos a palavra e se nós não cumprimos, levamos à prática a palavra do Senhor, se nós não temos estas experiências de servir ao Senhor Jesus segundo a vontade dele e conhecer estas coisas que ele quer que nós, em específico, cada pessoa faça, não é? Se nós não sabemos nada disso, nem praticamos, nem fazemos, estamos como os apóstolos no princípio. E o Senhor Jesus nos pode dizer assim, não é? Se me amasseis, se me amasseis, não é? Ou seja, ainda é necessário ser mais cheios deste amor ágape, que é o amor divino, que é o próprio Senhor Jesus, porque
Deus é amor, não é? Ele está assim, me amaste, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Também é compreensível que os apóstolos estavam tristes, porque, así de forma breve, o resumo de este capítulo e do anterior, esta ceia, não é? Aqui já aconteceu de tudo, né? Já aconteceu que o Senhor Jesus, como nós estivemos a estudar, né? Tirou parte das vestes dele e lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos, né? E já aconteceu que Pedro se negava, já aconteceu que Pedro disse que nunca negaria ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus já disse de vez que ele ia negar 3 vezes essa noite, antes do galo cantar. Essa noite já ia negar ao Senhor Jesus, mesmo que ele disse que daria a vida por ele. Já disse o Senhor Jesus que um deles vai trair, que está a comer o pão com ele. Eles já ficaram tristes porque o Senhor Jesus disse essas coisas e todo mundo começou a se questionar, não é? Serei eu, não é? Assim, os outros evangelistas escrevem outros detalhes sobre esse momento. O Senhor Jesus já falou aqui em outros evangelhos, o Senhor Jesus já profetizou sobre os últimos tempos, de todas as calamidades, de tudo o que vai acontecer, das perseguições. Já falou tantas coisas boas também, coisas más, que sim, claro que os apóstolos agora estão assim, de que vai acontecer, que vai ser de nós. Apesar de que o Senhor Jesus já falou várias vezes, inclusive neste capítulo, que vai vir o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, que vai dar o poder, que vai dar a autoridade, que vai ensinar tudo, que eles vão fazer coisas maiores que o Senhor, que Ele próprio, o Senhor Jesus, que vai lembrar de tudo para eles, que vai estar com eles na hora do julgamento, como Paracletos, como diz o próprio nome, que vai pôr na boca deles a palavra de parte de Deus, que vai dar toda a paz que excede todo entendimento. Ou seja, o Senhor Jesus já deu muitas promessas e ainda vamos ver outras nos próximos capítulos. E apesar disso, claro, tem estas bênçãos e por outro lado eles já estão a sentir que ficam sem o mestre, não é? E, e pronto, vamos ver como termina este capítulo. A irmã Paula parece que caiu outra vez su internet. Vamos a avanzar un bocadinho, más un versículo enquanto esperamos por ela. Um, é a irmã Rebeca que é a vez dela de ler. Versículo Dice 29. 29. Ujú. 29 diz, eu vou dizer agora antes que aconteça, para que cuando acontecer vos acreditéis. Pues aquí, hermano Iván, ya hice un resumen, ¿sí? O sea, los 4 evangelios, los pasajes paralelos, ya el Señor Jesucristo dio sus mandamientos, dio su doctrina pura, predicó, evangelizó, hizo prodigios, maravillas, señales, ya dejó el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre, ya les avisó, él va avisando 3 veces que va a padecer mucho, que va a ser crucificado y muerto, pero que va a resucitar. Y entonces le está avisándoles un poco, dice, y el mundo me verá, y otro poco tiempo, y el mundo no me verá, pero vosotros me volveréis a ver y me manifestaré a vosotros. Y está ya anunciando su muerte, todo lo que le va a acontecer, el miedo que va a sentir, pero está anunciando que va a resucitar victorioso, aleluya, que esa fe en él, creer en él no es en vano, y que dice, los volveré a ver, es cuando se manifiesta, estaban bajo persecución del Imperio Romano, y se les aparece, y Pablo lo narra en Corintios. Primero apareció a los 11 y también a su madre, y a María Magdalena y a Salomé y a la otra María, a la madre del Señor Jesús. Dice, luego a los 11, estando encerrados, estando con miedo, perseguidos por los romanos, y dice, pero luego apareció a los 120 juntos
Dice, y al último dice, a 500 hermanos juntos, y dicen Hechos, y apareció 40 días con pruebas indubitables, o sea, no había duda, no tenían por qué tener duda, pero finalmente son seres humanos como nosotros, en todos los tiempos, en todos los siglos, en todas las razas, en todas las lenguas, en todos los países. El ser humano, tiende, por mala influencia del enemigo de Dios, tiende a dudar y no cree pues que Jehová lo reprenda. Nosotros, dice claramente Pablo a los romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego en Hebreos, el que escribe Hebreos, que se cree que es Pablo, pero no es Pablo, no dice. Pablo siempre anuncia en la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego firma, dice, esta es la señal mía en cada carta mía, en cada epístola. Yo, Pablo, de mi mano, este es mi signo, decía él. Bueno, en Hebreos dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya Iván hizo un resumen y aún así dudaron, lo arrestaron, huyeron. El único que permaneció fiel fue Juan, el discípulo amado, escribió el Evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. El que se recostó junto a su pecho, junto al corazón del Señor Jesucristo, aleluya. Y él dice, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que palpamos, tocante el verbo de vida, y permaneció su madre, la que lo crió, el vaso que Dios usó, y también María Magdalena, y se dice que pues alguna otra mujer. Entonces, dice, ya les anuncié todo, ya les dije que voy a sufrir, que voy a resucitar victorioso y va a ser vencedor, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? O sea, ya no tenemos parte ni suerte con el enemigo. 2000 años después sigue, porque el Señor Jesucristo dice en Hebreos, es el mismo ayer, ahora y por los siglos, amén. Ya les anuncié para que cuando pase me creáis, o sea, la profecía, la palabra de Dios, la palabra de Cristo que abunda en nosotros en toda sabiduría, esa profecía, creemos en la palabra de Dios, creemos en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su nombre, que es sobre todo nombre, aleluya. Por eso estamos aquí conectados con estos medios modernos y con esta bendición que Dios nos da, estar unidos en espíritu, tener comunión y estar en un mismo pensamiento y hablando lo mismo, que es la palabra del Señor Jesucristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, fe, que es pistis, también es creer, también es confiar en Dios. Bendito el varón, también la mujer, la familia y el matrimonio que cree en Jehová su Dios, que confía en Jehová su Dios. Y dice el Señor Jesucristo, creed en Dios, creed también en mí, es tener fe. Y a muchos les dijo al centurión, os digo que en Israel no he visto tanta fe como en el centurión, que era pagano, que era romano y que era malo. Y dice, como creíste, te sea hecho este milagro, lo que pediste, di la palabra y será hecho, da la orden, una palabra, no soy digno que entres en mi casa, por eso te mandé mis amistades. Y luego a los ciegos, hijo de David, Señor Jesucristo, hijo de David, o sea, estaban diciendo Mesías, Mesías, ¿qué queréis que os haga? Que recibamos la vista. Y entonces dijo el Señor, conforme a vuestra fe sea hecho. Y dice, y lo está diciendo aquí, ya lo estudiamos. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún mayores que yo haya. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, lo que el Señor Jesucristo siempre amonesta, siempre nos lleva, siempre impulsa a creer en él. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ya también lo vimos, y también en Juan 11 y en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, él siempre está diciendo desde Génesis Apocalipsis que creamos. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 1:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros lo buscamos escudriñando la palabra de Dios, que es mandamiento del Señor Jesucristo, escudriñar las escrituras y orando y vestirnos con la armadura de Dios y invocar su nombre. Quiero sentir tu presencia, aún en mis sueños, dame sueño reparador, ayúdame a descansar. Tú dijiste, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. O sea, Él quiere que practiquemos esa fe, que aumentemos la fe y que nos armemos con la armadura de Dios. Y bueno, hasta ahí. Gloria a Muito, Dios. Amén. muito bem, ou seja, como disse aqui a irmã Rebeca, a chave deste versículo é vós acrediteis, ou seja, tudo isto que falou o Senhor Jesus é para nós ter maior confiança, para acreditar mais no Senhor Jesus e no Pai, não é? E para também ser mais fiéis ao Senhor Jesus. Muito bem, 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tenho em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, lá está, amor ágape, e que faço como o Pai me mandou aqui, porque o Senhor Jesus fala isto, lembremos do Getsemane, né? Que o Senhor Jesus aí realmente orou angustiado, não é? Com eh, que parece que a transpiração dele parecia que transpirava sangue, não é? Da angústia, que o próprio Senhor Jesus, no meio dessa tribulação terrível, porque ele ia levar todo o castigo do mundo em um só momento, isso é muito, não é? Tantas gerações e pessoas e séculos e milênios de pecado. E até ele próprio disse, se for possível, não é? Passa de mim este cálice, não é? Esta copa, mas não seja como eu quero, sino como tu. Ou seja, não seja a minha vontade, senão a tua, Pai. Por quê? Porque eu amo o Pai e eu faço. E não se trata de forma romântica, só amar e já está, não. E faço, amar, fazer, e é o nosso exemplo. Nós também temos de nos negar a nós próprios, também escreve Paulo, e amar ao Pai, amar ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, porque Deus é um, né? E fazer como Ele nos manda, como Ele nos mandou. Essa é a chave de tudo isto, não é? E finalmente, né? Levantai-vos, vámonos de aqui. Assim termina este capítulo. E ainda falta, não é? Ainda falta a crucifixão, não é? Que é o que vamos ver. Ahora ponen las cámaras para vernos las caras. Agora já nos podemos despedir. Já terminamos por hoje. Las cámaras, ponlas. Eh, Na vocês, têm, semana começamos. vocês têm que ativar as câmeras, eu não posso. Ah, ok. Sí puedes, ¿no? Sí Não, eu posso. puedes. Mas aqui Aleluya. diz que nós não. Ah, Só sí. pode o IVA, porque Sí, Ah, puedes tú porque dice el anfitrión. pronto. nós não mi video. podemos. Já está aqui. Oh, Aleluya. Aleluya, gloria a Ah, já está. Dios. Pronto. Pero esto, dar o capítulo 15. sí, Nos vemos para a también. semana. Um abraço. Aleluya, aleluya, aleluya. Mucho Paz. gusto te